Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e esse é o nosso programa semanal, esse encontro que nós temos com você, você que está na sua casa, você que está no seu trabalho, onde você estiver nos assistindo. Aliás, além de estarmos transmitindo pela TV aberta, nós também estamos transmitindo através do nosso sistema multiplataformas, é isso mesmo. Você nos encontra no YouTube, você nos encontra nos aplicativos para celular da Igreja Cristã Maranata e também da Rádio Manaim. Você nos encontra através do sistema RO da Embratel, diversas formas, diversos aplicativos, diversas plataformas pelas quais a gente transmite. Então, eu quero dar as boas-vindas a você e agora passar aqui para os pastores que estão presentes. Você vê os pastores que estamos aqui hoje no estúdio e eu quero começar cumprimentando o pastor Gedeuti. Todos a paz do Senhor, a você, a todos os demais, os nossos queridos ouvintes. Amém. Pastor Gedeuti, que é o presidente da Igreja Cristã Maranata, e os demais companheiros aqui, a paz do Senhor a todos. É uma alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Muito bem. E você sabe, nós estamos trabalhando no estudo das 7 cartas do Apocalipse. Quando eu digo estudo, é porque a cada programa a gente se aprofunda mais, a gente vai falar sobre isso, você vai ver abordagens muito interessantes. Nós estamos agora na penúltima carta à Igreja de Filadélfia. Você pode abrir o livro de Apocalipse no capítulo 3. Aliás, se você tiver uma Bíblia, eu recomendo que você tenha ela à mão, porque nós vamos tratar aqui de alguns textos, fazer algumas abordagens, você vai poder acompanhar com a sua Bíblia aquilo que a Bíblia diz sobre o momento profético que nós estamos vivendo, tá certo? E se você não está chegando agora, não viu os programas anteriores, você pode entrar nesse QR Code, através desse QR Code que está aparecendo na tela, e você vai acessar o nosso canal no YouTube e ali você vai pegar a sequência deste programa, que está desde o primeiro programa. Estamos há mais de um ano no ar e você vai poder assistir e ver que coisa maravilhosa é o que a Bíblia nos traz nas 7 cartas do Apocalipse. E eu vou começar falando com o pastor Gedeuti. E eu gostaria de ler um texto da Bíblia que está no livro de Apocalipse, no capítulo 7. Diz assim o texto, Apocalipse, capítulo 7, verso 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Pastor Gedeuti, essa abordagem Apocalipse fala sobre um determinado momento no contexto profético da igreja. Qual a abordagem que o senhor quer fazer? Quando nós chegamos no estudo dessa carta, já vimos as anteriores, o que se observa é a preocupação do Espírito Santo quando ele dita as cartas para mostrar uma sequência profética. Então as cartas obedecem a uma sequência profética. O histórico é aquilo que você está vivendo. Então, nós estamos vivendo um conjunto, o histórico e o profético. Então, o profético confirma aquilo que está colocado ali como histórico. Mas vejam só, o que é importante para nós que estamos preocupados aqui com o estudo das cartas? É trazer dentro desse conteúdo das cartas o que é essencial, a essência. E no decorrer das cartas, a profecia ela vai chegando, ela vai se encaminhando, como diz assim, tivemos um começo, tivemos um meio, estamos no fim. Então, a nossa abordagem aqui está dentro desse contexto do fim. O texto que foi lido pelo pastor Josias, que está em Apocalipse 7, verso 14, está falando a respeito de um momento quando João é advertido, é lembrado, ele está vendo a eternidade. E o Senhor, aí o próprio Senhor Jesus, está do lado dele e a pergunta de João é com relação a um grupo de pessoas ali que estava ali e eles estavam fazendo um clamor, eles estavam reclamando. Não é uma palavra reclamar, não é muito bem própria para
pessoas, servos de Deus, que estão diante do Todo-Poderoso, mas eles clamavam com grande voz. E o clamor deles era o seguinte: até quando, Senhor, tu vingarás o nosso sangue e daqueles que morreram, das testemunhas, daqueles que morreram pelo teu nome, até quando? E o Senhor diz assim: espera um pouco mais até que se cumpra o número daqueles que vão morrer como que mártires, daqueles mártires. Quando completar o número, aí a igreja estará completa para o seu arrebatamento. Então, o fato está se dando na eternidade. E o relógio que está marcando o nosso tempo aqui está com os mártires que estão lá clamando. E o tempo está sendo marcado pelos mártires que estão passando aqui no mundo. Nós estamos aqui no Brasil, mas há um mundo sendo perseguido. Você pega hoje, em todas as regiões, na África, há uma perseguição muito grande, na Nigéria e outros países, o que é até natural. O sistema religioso, né? Na Índia, é uma perseguição, é uma coisa fora do comum, e mata mesmo, mata a família, mata pai, mãe, e não quer nem saber. Isso, na verdade, é uma, vamos dizer, uma sequência. O que significa o mártir? Ele significa duas coisas para a igreja. Ele significa o corpo de Jesus. O seu sofrimento está com os mártires. É o sofrimento físico. E o outro é o alcance espiritual de tudo isso, né? É a eternidade. Vamos dizer, é um contraste violento, porque uma coisa é o sofrimento aqui do homem que perde essa vida para ganhar a vida eterna. Não diz respeito simplesmente à igreja aqui. O texto aqui está falando a respeito de mártires. Como fala a respeito dos 144 mil, que 12 mil de cada tribo, homens que não se contaminaram com mulheres, que diz respeito a Israel. Então, de Israel, o senhor tem um grupo. Da igreja, ele tem os mártires, além da própria igreja e também além do próprio Israel, que será um dia naturalmente salvo. É o projeto de Deus bíblico que aqui está. Mas o que vai nos interessar agora aqui é que nessa carta as promessas já vêm sendo cumpridas, não é? Eis que estou à porta e bato. Então, já o assunto já está muito bem colocado no sentido do tempo que se apressa para esse momento final. E nisso aí, a nossa grande preocupação é a exploração chamada teológica do falso profetismo, quando começa a afirmar que a grande tribulação, que um dos pastores vai até mencionar alguma coisa sobre essa grande tribulação, a igreja vai passar por ela. E nós estamos mostrando aqui, e vamos mostrar, e o texto da palavra eu gostaria que fosse colocado agora, porque é a grande promessa para a igreja. Olha, vocês já lutaram muito. Nós, né, é a paciência dos santos. É desde o primeiro dia. A Bíblia, quando fala no sofrimento da igreja, ela fala da paciência. Então, em todos os aspectos. É Paulo falando sobre a paciência, ele escreve os Romanos, quando ele, em Atos dos Apóstolos. Então, em todos os momentos, a paciência é um elemento fundamental nesse momento, quer dizer, nesse evento do sofrimento da igreja. Então, como nós estamos vivendo na sinagoga, na operação da sinagoga do mal, o que a sinagoga? A sinagoga é uma união de projetos dentro e fora da igreja. E ambos, eles têm uma finalidade, que é promover o Deus do século. Então, o Deus do século, ele tem uma igreja, uma religião política. Ele está sentado
numa religião política. Todos os atos deles são políticos. E tudo que essa religião faz, com o nome, seja o nome que for, é político. E toda essa política vai um dia estar unida num só projeto, num só propósito, que é de sentar no trono de Jerusalém e governar o mundo. Isso é uma parte que as pessoas não precisam se preocupar agora, porque isso não está acontecendo. Mas vamos voltar aqui. Então, a promessa agora para a igreja desse tempo agora, para nós que estamos aqui, é: como guardaste a palavra da minha paciência? Porque a igreja, depois algum dos pastores aqui poderá mostrar que essa palavra foi preservada. Foi preservada desde o começo, depois veio com Lutero, e continua sendo preservada apesar das agressões a ela. Então, como guardaste, eu também te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Vejam só, o que o Senhor está dizendo aqui? É que vem uma grande tribulação. O pastor, algum dos nossos pastores aqui, dirá alguma coisa sobre a grande tribulação. Que sinais são esses? Não é? O período da igreja, seu final, poderá ser mencionado com, não é? O toque da quarta trombeta. Então, alguma coisa de forma bem prática para todo mundo entender. Mas qual é a nossa preocupação? É que a falsa teologia do texto de contexto não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é uma exceção. Está lá o subtítulo: Os Mártires da Glória, que não vieram eles vieram de grande tribulação. Ah, mas pode mudar. Não tem problema, pode mudar. Quer dizer, você não quer botar da, quer botar de, eu não quer botar de, quer botar da, isso não importa. O que importa é o seguinte: não se trata aqui da igreja fiel em si, se trata aqui de um grupo de mártires. Como tira também de Israel os 144 mil, então, a mesma forma, a igreja ela terá os seus representantes pelos mártires. E o que quis dizer o texto ali? Ele quis dizer o seguinte: é que nesse momento da igreja, esse momento que a igreja está vivendo, que antecede a grande tribulação, já há um grupo, né, de servos de Deus que já estão na eternidade, que morreram, né, que foram sacrificados, e o pastor Ian tem mostrado isso e poderá até fazer um pequeno resumo, né, para dizer que a tribulação não é aquilo que eles estão dizendo no texto bíblico. O texto bíblico, quando fala tribulação, a palavra é tríplices. É uma palavra que fala tribulação, tentação, ela está em todo o Novo Testamento, para uma coisa só. Então, o sofrimento da igreja, com Paulo, as suas lutas, as perseguições, a morte, tudo isso, está dentro dessa palavra aflição. Agora, a igreja já passou por isso. E por que o arrebatamento agora? Porque o arrebatamento é tirar a noiva. Porque o Senhor não quer, ela já se preparou, o seu sofrimento, ela está pronta, ela tem que ir embora. Então, não é para avisos, por enquanto, avisos enquanto a igreja está presente. São os avisos que estão aí, é isso que nós estamos fazendo. Terminado isso, entre juízos não tem mais saída, é para quem vai ficar. Então, quem vai ficar? Vai ficar um cristianismo? Vai. Que tipo de cristianismo? Do apóstata, de todos esses que negam o poder de Jesus, e não somente isso, eles negam o profético. Eles se reúnem, é o anticristo, que tem esses dois grandes elementos dentro e fora para fustigar a igreja. Como na igreja de Esmirna, os inimigos estavam lá, os chamados que se diziam que eram judeus e não eram judeus, eram sinagoga de Satanás, a mesma coisa. Não quer dizer simplesmente porque eles são de uma religião ou de outra religião. Não, eles estão aí
para tirar do homem a expectativa do arrebatamento. Olha, você não precisa se preparar, porque Jesus leva a igreja e depois vem buscar a namorada. Ele levou a noiva e depois veio buscar a outra que ficou. Não existe isso. E a função do Espírito Santo encerra quando ele leva a igreja diante do Todo-Poderoso. Então, tribulação aqui não é aquela que está aqui no livro de todo o Novo Testamento, é uma palavra só. É o sofrimento da igreja em todas as suas épocas. É o que ela passa hoje. Não há maior tribulação hoje do que viver o mundo que está vivendo na luta contra o pecado. Há uma grande tribulação. Não é dos mártires. Porque o mártir, ele largou tudo. É um negócio assim que não dá nem para entender. Perdeu família, perdeu... E os grandes avivalistas, né? A China, né? Morreram nas masmorras, sacrificados no nosso tempo. As grandes perseguições hoje estão se dando. Na Nigéria, eles matam 100 irmãos, 100 pessoas. Acabam com uma igreja, entram, tocam fogo, matam todo mundo. Mata pastor, mata filho, mata todo mundo. Esses são os mártires. Então, até que se cumpra o número deles. Então, eu quero deixar hoje um pouco mais ou menos esclarecido. Não dá para esclarecer tudo, porque seria bom até lermos os textos bíblicos. Mas eu deixo agora que os pastores completem esse ensino e ninguém, a igreja, não esteja sendo enganada de que ela vai ficar para passar pela grande tribulação. Por que os elementos, o anticristo está preocupado com isso? Ele quer dizer o seguinte: não se prepare. Não precisa se preparar. Você vai ser pego de surpresa. Então, ele tira a igreja da expectativa da eternidade, ela vira mundo outra vez. Ela não tem por que almejar a luta. Então, e é por isso que nós estamos, o Senhor Jesus vem. Amém. É a nossa mensagem. Maranata, cansativa, é enjoada para muita gente, mas nós temos que dizer isso. E Jesus está às portas. E como diz o texto, como guardaste a palavra da minha paciência, está guardando essa palavra, está guardando as revelações da palavra, aquilo que o Senhor está trazendo para a sua vida hoje, Ele vai te guardar também. Glória a Deus. É por isso que a doutrina é necessária na escola bíblica dominical. Nós estamos batendo em cima para que cada pessoa tenha a sua própria experiência com Deus, com a palavra do Senhor. Guardarei da tribulação que há de vir para tentar os que habitam sobre a terra. É a grande tribulação. É juízo. A igreja infiel, essa que diz que Jesus não vem, e nós estamos dizendo, Jesus vem, Maranata, o Senhor Jesus vem. Louvado seja o Senhor. Pronto? Muito bem. Aproveitando que o pastor Gideuti falou sobre a Escola Bíblica Dominical, eu quero convidar você a assistir, participar da Escola Bíblica Dominical todos os domingos, pontualmente às 10 horas da manhã, em um dos templos da Igreja Cristã Maranata. Esse QR Code que está aparecendo aqui ao lado é para você encontrar a Igreja Cristã Maranata mais perto da sua casa. Ou, através do nosso canal no YouTube, também você assiste, participa da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Pastor Edson, o pastor Gideuti mencionou o seu nome aqui, então, pela ordem, é você. É do mártir, né? Bom, eu queria citar aqui, nessa sequência de Apocalipse 7, lá no 16, diz assim, quando João tem essa visão, lá na glória, o Senhor no seu trono, honrando os mártires. O Senhor diz assim, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Sofrimento. Toda lágrima. Então o Senhor honrando esses mártires, não foi em vão. Amém. Todo martírio não foi em vão. Os 11 apóstolos, que só João, dos 12 apóstolos, só João não foi mártir. Mas os outros 11 não negaram a fé. As 10 ondas de tribulação da primeira igreja até o ano 300, quantos morreram ali, foram martirizados, e o Senhor cita Antipas, né? Provavelmente ele está nessa lista aqui, né? Está nesse grupo. Vamos conhecer. Honrado, o próprio Senhor diz, o Antipas. Olha Jesus. Né? Aí vemos no longo da história os valdenses, né? Que a cruzada exterminou grande parte deles, os albigenses, depois lá os huguenotes, mais tarde, na noite de São Bartolomeu, mais de 30 mil, né? 6 mil, 8 mil
ali em Paris, nas redondezas, deu 30 mil mortos. O Atmani, que o pastor Gedeti citou aqui na China, né? Então, nós aqui, os russos que vêm aqui, contam das prisões que eles passaram há pouco tempo, né? As perseguições, nós, né, que temos agora a citação lá dos países do Oriente, quantos são mortos ali, presos, sofrendo. Mas o Senhor tem uma palavra: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, porque o Cordeiro está no meio do trono, os apacentará, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E uma coisa interessante, quando diz assim, eles não terão fome nem sede, porque eles viviam famintos, desesperados, nos desertos, nas montanhas, escondidos. Aí o que diz a palavra? Homens que o mundo não era digno. Amém. E tanto que não era digno que ele permitiu que eles fossem tirados do mundo, né? Não tira eles do mundo, porque para Deus tirar do mundo, ele é dele, não é? Nós sofremos, né? Mas eles são levados à presença de Deus. Maravilha. Pastor Gilson. Falando em juízos, né? Como o pastor Gedeti citou aqui, os juízos que virão sobre o mundo depois do arrebatamento da igreja, né? O próprio capítulo 8 do livro de Apocalipse, no verso 12, ele faz um marco, ele marca um momento em que uma trombeta é tocada, a quarta trombeta. Essa trombeta ela é tocada no contexto de uma profecia que foi até do próprio apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, e ele disse que ao toque da última trombeta, os mortos em Cristo iam ressuscitar, né? E nós iríamos ser transformados para o encontro com o Senhor. Ele fala também na carta aos Tessalonicenses a respeito do tocar da trombeta para marcar o último momento da igreja aqui neste mundo. E o capítulo 12, exatamente, capítulo 8, verso 12, fala exatamente a respeito deste assunto, quando diz assim, no texto, né? Aqui no capítulo verso 12, quando o quarto anjo tocou a trombeta, foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas. E aí, esse momento marca, portanto, o arrebatamento da igreja, porque depois do toque da trombeta seguinte, a quinta trombeta, o capítulo 2, verso 13, o anjo do Senhor, ele voando pelo meio do céu, ele diz com grande voz: ai dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Então, a partir da quarta trombeta, existirá neste mundo um momento que é exatamente o momento da grande tribulação, e que nós estamos falando no texto, né? Que o Senhor tem esse livramento para a sua igreja dessa grande tribulação. Amém. Pastor Júlio Filgueiras. Bem, a salvação, o projeto de Deus, ele acontece através de uma revelação de Deus para o homem. Um exemplo disso é que quando o Senhor Jesus ressuscita, ele aparece aos seus discípulos, e os discípulos que já estavam acostumados a ver Jesus, eles haviam 3 dias que não o viam, porque Jesus até a sua morte estava com eles todos os dias. Eles não reconhecem Jesus. Por quê? Porque eles não conseguem reconhecer Jesus pela memória deles. Eles estavam com Jesus naquela semana, mas eles só reconhecem Jesus quando Jesus se revela. Então, a salvação, ela não é um conhecimento histórico de Jesus. Perceba que os apóstolos ali, as mulheres, elas não reconheceram Jesus com uma semana de distância. Imagina agora nós, 2000 anos longe do ministério de Jesus como homem. Nós só podemos conhecer Jesus quando o Espírito Santo revela Jesus ao nosso coração. O apóstolo Paulo não foi apóstolo de Jesus durante o seu ministério, mas ele conheceu Jesus por revelação. Ele disse: eu conheci esse mistério por revelação. Então, a salvação não é um conhecimento histórico, não é algo que você aprende numa religião, lendo livros, ou alguém te ensina como uma tradição religiosa. A salvação que transforma o homem é quando o homem é exposto a uma operação do Espírito Santo e o Espírito Santo o convence. E essa igreja que está sendo transformada pelo poder do Espírito Santo, ela vai chegar à eternidade e ela não passará por essa grande tribulação que virá sobre o mundo, porque o pastor Gilson mencionou. Na quarta trombeta acontecem os sinais mencionados pelo Senhor Jesus. Depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz. Ou seja, aconteceram ali já eventos que estão diante dos nossos olhos, guerras, rumores de guerras, eventos que
atinge o comportamento humano, a natureza, e depois desse momento especial que a igreja vai para a eternidade, aí ouve-se aquele grito: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. Vem agora uma grande tribulação, mas a igreja já está com o Senhor na eternidade. Glória a Deus. Bom, pastores Douglas e Jerônimo, eu vou deixar para vocês aqui a responsabilidade de falar nesse contexto o que é verdade absoluta e o que é verdade relativa. Bom, pastor Josias, a importância de nós acompanharmos o estudo que nós estamos recebendo é justamente para que nós possamos discernir, no meio destas vozes, qual é a voz da verdade absoluta e a voz da verdade relativa. Porque até na última escola bíblica foi dita uma frase, uma colocação, que o interesse do Espírito Santo é preparar uma igreja, um povo, para caminhar rumo à eternidade. Quando nós olhamos aqui no texto, em Apocalipse, há uma expressão que diz assim, sobre a sinagoga de Satanás: dizem ser judeus e não são, mas mentem. Aqui nós vemos um cenário dessa verdade relativa. Porque a verdade relativa, ela se molda segundo os interesses do homem, segundo a razão, segundo os interesses políticos da religião. Então a verdade relativa, ela se identifica com essa plataforma que o anticristo usa para trabalhar com anátema e com apóstata. A verdade relativa, ela emana do homem, ela fica com o homem, ela não transcende. É por isso que a igreja fiel, ela precisa discernir pelo Espírito Santo aquilo que é a voz do Senhor. A verdade relativa, pastor Josias, ela leva o homem a viver o engano. E este é o plano desse momento das trevas, né? De enganar o homem. Mas a igreja, ela tem a revelação de Jesus. A igreja, ela vive na dependência do Espírito Santo. Então a verdade relativa, ela não interessa para a igreja fiel nesta hora. Mas a igreja fiel, ela está vivendo debaixo da verdade absoluta. O pastor Jerônimo vai dar continuidade aqui. Então, pastor Jerônimo. A verdade absoluta, ela só vem de Deus. Não há outra verdade absoluta se não for pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Jesus é a verdade. Ele diz, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando entramos na carta à igreja de Filadélfia, ele se apresenta como, assim, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem na mão a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Jesus, a verdade absoluta, só o Senhor Jesus. Por isso que é verdadeiro. Amém. Só Ele salva, só Ele liberta, só Ele transforma. A verdade absoluta fez com que estes homens, os mártires, perdessem tudo, cedessem tudo, perdessem suas vidas, seus bens, suas famílias, por conta de uma verdade relativa? Não, por conta de uma verdade absoluta. A salvação em Cristo Jesus. Bendito Amém. Seja o Senhor. Pastor Sérgio Souza. Eu cito aqui ao final Atos 14, 22, que diz assim: exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Já foi bem exposto aqui sobre a grande tribulação, mas a igreja aqui neste mundo que tem o Espírito Santo, vive a verdade absoluta, está na revelação, ela passa, o crente passa as suas angústias, as suas adversidades, as tribulações, mas ele tem todas as razões dadas pelo Senhor para perseverar na fé, jamais recuar diante de qualquer desafio que lhe vier. Ele sabe que no Senhor ele vencerá e ele vai permanecer para herdar aquilo que é o bem maior, o reino dos céus, a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. E você que está nos assistindo tem a oportunidade de viver esta experiência. Eu me despeço dos companheiros aqui com a paz do Senhor Jesus, nosso tempo já se encerrou, mas eu convido você a não apenas nos encontrar na próxima semana, se Deus quiser a gente vai estar aqui neste horário através dessa plataforma que você está assistindo, mas também a viver essa experiência, essa verdade absoluta, essa verdade que traz essa promessa da eternidade para cada um de nós, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor.